Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim todas as vezes que eu lançar um vídeo novo você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recado aqui para mim, se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento. Compartilhe no zap com a pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonica_carneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixarei também minha wishlist com os livros desejados da Amazon, caso você queira me enviar um livro de mimo ou qualquer outro item da lista. E finalmente eu deixo a recomendação. Se você for adquirir algum livro ou qualquer outro produto pela Amazon, utilize o link de algum canal associado, assim você estará ajudando algum produtor de conteúdo digital, tá bom? Dados recados, vamos lá para um vídeo opinião resenha desse livro maravilhoso, Irmãs da Revolução, uma coletânea de histórias com enfoque no feminino, no feminismo especulativo, né, que vai utilizar-se de elementos de ficção científica, fantasia, distopia, e é um livro bem interessante. Quem acompanha o canal sabe que desde o início do ano eu estou paulatinamente trazendo esses contos, essas histórias, e de uma forma contínua, sempre resenhando, trazendo opinião sobre as histórias, né? São histórias que em algum outro momento foram publicadas em revistas e outras edições de livros, e a editora Aleph fez esse apurado, essa curadoria, para trazer essas histórias, né? E é interessante porque são histórias tanto mais atuais, bem contemporâneas, como histórias mais antigas do século passado, histórias que evocam a década de 70, 80, e eu acho 90, né? Se a gente for pensar na década de 90 para o ano 2023, é uma distância enorme, né? De mais de 20 anos. Então eu acho isso interessante porque traz ideias basilares, iniciais dentro da contemporaneidade sobre o feminismo, sobre ser mulher, sobre as suas questões, né? A história que eu vou falar para vocês, pincelar para vocês hoje, é a última história que eu trarei aqui no canal neste ano. Estamos em dezembro, o ano já está acabando e eu pretendo não parar a leitura desse livro e no ano 2024 dar sequência às histórias. Eu parei aqui, essa é a última história, então dá para ver que faltam ainda muitas outras histórias. O meu objetivo quando eu comecei esse projeto de leitura desses contos foi lê-lo integralmente até o final da primeira e última história, né? Um livro super resenhado, que eu acho que quando eu terminar de ler todas as histórias e trazer opinião aqui para vocês, vai deixar um quê de saudade, porque eu nunca passei tanto tempo assim na leitura de um livro, né? E lê-lo de forma bem esmiuçada. A história que eu trago hoje, ela tem por título A Tarde, a Manhã e a Noite, de uma autora estadunidense que já partiu, muito conhecida nesse universo de ficção científica especulativa, que é Octavia Butler, né? Butler, que já partiu, mas deixou um legado aí muito bom. Essa história ela foi publicada primeiramente em 1987, então já faz bastante tempo, né, que a Octavia escreveu essa história. E para vocês se situarem, que não lembra da escritora, ela tem um livro muito conhecido que é Kindred, Laços de Sangue. Tem outros livros, mas talvez eu acho que Kindred foi a que deixou ela no cenário assim, mais conhecido da literatura. E a história vai começar com a narradora, bem jovem, ela tem 15 anos, e ela diz que tem uma doença, a DDG, que é a Dorea Gold, algo assim, e é uma doença que a narradora ela já disse que já mostrava os indícios dessa existência, que teria essa doença por causa da negligência que ela estava tendo
em relação à sua alimentação, em relação às internações que ela estava tendo, né? Paulatinamente. Então ela percebe que está doente quando ela começa a negligenciar esse ponto de alimentação que desencadeia uma internação, né? Ela vive com seus pais e essa internação ela é obrigatória porque os seus pais, vendo a saúde dessa jovem esvair-se, né? Ela vão realmente atrás de uma solução, de uma cura, de um paliativo mesmo, emergencial para aquelas crises daquela jovem, né? A sua família, a sua estrutura familiar, ela é um pouco complexa. O seu pai, ele também é DDG e por causa disso, num dado momento da história, ele acaba matando a mãe dessa jovem e depois comete suicídio. E ela se vê nessa situação, né, de perda da família, tendo que enfrentar essa doença que aparentemente ela é genética, né? Então, ela critica muito esse internamento compulsório, mas realmente acontece, né? Dentro da perspectiva da narrativa, essa doença de DDG, ela traz para o paciente algumas características, né? Os DDGs, eles são pessoas que sucumbem ao suicídio, são pessoas que têm um potencial criminoso maior e, portanto, acometidos em crises de raiva, de ansiedade, eles acabam cometendo, de fúria, assassinatos. E tem essa questão não só do suicídio, mas da automutilação, quando eles cometem cortes no corpo. No caso da jovem, ela faz essa mutilação sim, né? E ela se vê numa situação de descrédito, de falta de perspectiva de vida por causa desses internamentos, né? Ela fica lá numa ala e passa boa parte da vida dela em tratamento. Mas a história vai seguindo, vai passando, e apesar das diversas crises que essa jovem tem, ela consegue ter uma vida, vamos dizer assim, seguir com a vida. Então ela decide fazer uma faculdade, ela faz uma faculdade na área da medicina, porque é oferido aos DDGs essa maior vocação para esse tipo de formação acadêmica, né? Voltada para a área de saúde. E lá ela vai seguindo a vida, ela decide morar com os jovens, aluga um ambiente com mais 3 jovens e para dividir, né, despesas, tudo de moradia. E ela meio que tenta controlar a rotina e trazer um equilíbrio para a manutenção daquela casa. Num dado momento ela é questionada por isso e os outros colegas dela, moradores, são DDGs também. E aí um deles questiona porque ela se acha a mãe de todos e é responsável por tudo aquilo. E aí ela acaba tirando aquele jovem e decide abrir espaço para um outro morador da casa, que é o Alan, né? O Alan parecido com essa jovem, ele é DDG também. E a identificação deles foi de imediata, né? E o Alan, ele é um jovem que ele rejeita muito o seu nascimento, porque ele, além de ser doente, ele tem aquela consciência que é DDG por causa dos pais. Os seus pais têm essa doença e por isso ele herdou também, né? E ele critica muito essa possibilidade dos DDGs reproduzirem, terem filhos. E ele critica muito isso, né? Ele diz que isso não é uma coisa legal. É engraçado porque a visão do Alan é uma visão meio eugenista, né? Aquilo que, se a gente for para pensar na Segunda Guerra Mundial, o que Hitler fez nos Estados Unidos de exterminar,
não apenas judeus, mas pessoas deficientes, pessoas que aparentemente eram considerados não só uma raça inferior, mas que teriam algum problema de formação física, intelectual ou mesmo estética, né? E se a gente for pensar na antiguidade e nas sociedades, eu acredito que Esparta também já tinha isso, o ideal grego também já tinha isso, do não querer um cidadão com problemas físicos, tanto de ordem física como intelectual, né? Aquela pessoa que era considerada deficiente e incapaz, ele não era bem inserido dentro da sociedade. Eu vou ler um trecho para continuar seguindo a história, para vocês inferirem um pouco mais sobre essa narrativa. É uma história bem longa, eu gostei, talvez foi uma das histórias mais longas que eu trouxe aqui, e diz assim: naquele corredor amplo e vazio, era totalmente desnecessário. Por algum motivo ela queria tocar nele e queria que eu visse. O que ela achava que estava fazendo? Flertando naquela idade? Olhei para ela, carrancuda, e me vi suprimindo o impulso racional de empurrá-la para longe dele. A violência desse impulso me deixou admirada. Beatriz sorriu e se virou. Por aqui, disse ela. Alan passou o braço em torno de mim e tentou me levar atrás dela. Espera um minuto, falei sem me mover. Beatriz olhou para trás. O que foi que acabou de acontecer? Perguntei. Eu estava preparada para que ela mentisse, para que dissesse que não acontecera nada, fingisse não saber do que eu estava falando. Você está planejando estudar medicina? Indagou ela. O que é? O que isso tem a ver com estudo de medicina? Você pode ser capaz de fazer muita coisa. Beatriz se afastou a passos largos, de modo que tivemos que nos apressar para acompanhar seu ritmo. Num dado momento da história, os protagonistas eles vão conhecer um outro setor de tratamento dos GDGs, e lá existe essa diferença dos ambientes, e lá eles estudam, fazem experimento em cima das pessoas que têm essa doença, né? E é perceptível que nesse setor que existe essa manipulação. As pessoas elas têm atitudes diferentes do que se esperariam delas num contexto normal. É como se essa jovem, quando ela entra naquele setor, ela tem impulsos mais aflorados, impulsos mais fortes. É como se o potencial criminoso, tanto de assassinato, como aí já não é criminoso, mas de suicídio e automutilação, fosse desencadeado naquele lugar. E é um lugar que aparentemente a Beatriz se mostra como um lugar perfeito, um lugar em que eles vão fazer experimento nos GDGs e vão poder meio que controlá-los e trazer uma perspectiva nova para essas pessoas, né? Mas a nossa protagonista ela se sente muito desconfortável diante desse ambiente, né? A história ela vai avançando, a gente vê o afinamento do relacionamento do Alan com essa jovem. É interessante porque dentro da perspectiva deles, de ambos terem essa doença, e a doença deles é bem interessante porque além desse potencial criminoso e de automutilação e suicídio, é uma doença que traz um certo desconforto para ambos, porque é uma doença que desencadeia uma perda de consciência no momento de crise. E aí eu fui pensar a respeito sobre essa doença, eu até pensei nas doenças que eu conheço, mas a gente sabe que existem milhares de doenças identificadas ou não identificadas ou doenças raras. E no término da história, a Octavia Butler, ela faz um pós-fácil e fala sobre 3 doenças. E ela disse que a inspiração para escrever essa história se deu por causa do interesse dela
em aspectos da biologia, em aspectos da medicina e da autorresponsabilidade do indivíduo, né? Que é aquela responsabilidade que nós temos que ter para conosco, né? Que remete muito ao autocuidado, né? E ela fala sobre uma doença que é um distúrbio genético, Huntington, eu não sei se pronuncia assim. Aí ela fala sobre a utilização de um farmacológico e o fenilcetonina, eu acho que é isso. E fala de uma outra síndrome rara que é a leishmania, algo assim. Me desculpa, eu não sei pronunciar, não sei se a pronúncia das palavras estão corretas, mas ela fala sobre essas doenças que trariam alguns aspectos da vida desses pacientes, né? E é interessante isso porque a Otávia ela discorre sobre essas doenças raras e para falar sobre essa questão mesmo da autonomia do indivíduo, mas também da questão da não autonomia, né? Se as nossas ações elas são desencadeadas pela nossa psique, pela nossa vontade, ou se nós somos predestinados àquilo por fatores mesmo biológicos que fogem à vontade do indivíduo, né? Eu não vou contar mais sobre a narrativa, porque eu acho que perderia um pouco o encanto contar toda a história para vocês, mas é interessante porque quando a gente vê o sofrimento dessa jovem e a raiva do jovem de criticar o próprio nascimento, a escolha de seus pais, mas ao mesmo tempo, de forma contraditória, ele se sente feliz. Ele e essa jovem se sentem felizes por começar um relacionamento afetivo, sabendo que ambos são DDGs e que existe uma zona de conforto nisso, no sentido de ambos compreenderem as suas doenças, as suas dificuldades, as suas limitações. É contraditório também porque existe tanto um conforto como um desconforto na aceitação dessa doença, né? E existe também a grande crítica dos personagens em relação principalmente da jovem, em relação a esse internamento compulsório, né? Aqui é uma doença fictícia com escape em doenças reais, doenças raras, e eu entendo que esse internamento obrigatório, inicialmente, ele é significativo, mas se a gente pensar numa escala mais ampla de doenças, e aí não só doenças raras, doenças mentais, ou até mesmo de comportamentos como a vida pródiga de alguém, dentro da questão do uso de substâncias ilícitas, que faz com que aquele indivíduo perca a consciência, perca o sentido da vida, o uso mesmo da droga em si. Eu não concordo com esse internamento inicial obrigatório. Num momento de crise, até acho um tal ok para assinar aquela crise, mas cabe muito ao indivíduo esse sentido de autorresponsabilidade. Porque quando a gente pensa em doenças raras, a gente pensa em doenças normais, como doenças mentais, emocionais, ou até mesmo a dependência química e alcoólica, a gente sabe que o tratamento em si é muito difícil, é muito severo, e dificilmente o indivíduo abarca isso com vontade, né? Existe todo um processo de internamento, de tentativa de retomar da vida, de consciência, e em geral aquela pessoa vai passar anos em tratamento e sempre vai ser assim, né? E infelizmente tem esse aspecto mesmo do não se pertencer, de não ter um sentido, de não ter uma motivação, uma automotivação para a vida. Então quando esse internamento se torna algo obrigatório, é muito difícil ter sucesso nesse tratamento. Porque aquele indivíduo que não quer solução, que não quer melhoria, que acha que tá ok para a situação de vida assim, de fuga mesmo, ele não vai melhorar,
né? Ele vai ficar um tempo estabilizado por causa de um uso de uma medicação, de uma terapia, ou até com a retirada de alguma substância ilícita, mas depois que ele tiver liberdade, ele vai voltar àquela mesma vida, né? São aspectos não só biológicos, mas aspectos psíquicos e emocionais, né? A gente tem que pensar que o indivíduo, ele tem esses três campos, psicossocial. Então, nada é totalmente determinante na vida do indivíduo. Tudo influencia, né? O ambiente, a personalidade, fatores genéticos. E isso é um grande enfrentamento que nós, sociedade, vivemos diariamente, né? Tanto as pessoas que têm doenças raras, como aquelas pessoas que têm doenças de ordem emocional, psíquicas, ou mesmo aquelas que não, que vivem ou viveram em um lar disfuncional, que passam por um evento traumático na vida. E basicamente é isso. Eu queria deixar essa dica para vocês. Eu gostei muito da história. É uma história longa, porque a autora ela esmiuça muitos detalhes que são interessantes e pertinentes para a gente entender na história, né? É engraçado porque essa aula de manipulação, ela me lembra um pouco aquela questão dos filmes mesmo de ficção científica, né? Quando se fazem experimentos no indivíduo e a sociedade, tanto no aspecto ficcional ou mesmo no aspecto de ilegalidade, já promoveu, já tentou promover, e infelizmente essa manipulação do indivíduo, né? Com experimentos que fogem até a padrões éticos. Então eu acho que é uma história que faz muito pensar sobre isso, sobre as liberdades individuais e coletivas, sobre a questão dos fatores que nos cercam, os fatores biológicos, sociais, a autorresponsabilidade que o indivíduo tem que ter para consigo, mas também aquela coisa da pressão social sobre o indivíduo, né? Quando ele tenta retirar a liberdade deste e quer obrigar, e quer impulsionar, e quer ditar as regras da vida individual de cada um. Então é algo bem interessante para a gente pensar, refletir, e queria, assim, deixar essa dica para vocês, tá bom? Essa é a última opinião desse livro nesse ano, mas 2024 vem aí e a gente vem super firme, forte, com a continuação dessa leitura desse livro, porque esse projeto para mim foi uma alegria, tem sido muito gratificante ler de forma lenta, gradual essa história e trazer minha opinião para vocês. Tem sido desafiador para mim e eu tô gostando muito, tá bom? Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!